Sejam todos bem-vindos ao canal Vanguarda Histórica. 17 de julho de 1791, Campo de Marte, Paris. Uma multidão desarmada de cerca de 50 mil pessoas se reúne pacificamente para assinar petição pedindo a deposição do rei após a tentativa de fuga para Varennes. A Guarda Nacional, comandada por Lafayette, abre fogo. 50 disparos de mosquete. Depois, metralha de canhões. O massacre dura apenas minutos, mas deixa centenas de mortos e feridos espalhados pelo campo. Este foi o momento em que a Revolução Francesa começou oficialmente a devorar seus próprios filhos. Não eram aristocratas ou contra-revolucionários sendo mortos. Eram os próprios revolucionários, o povo que tinha derrubado a Bastilha, massacrados por ordem de outros revolucionários. Nos vídeos anteriores, você descobriu as mentiras sobre a Revolução, conheceu os monstros jacobinos, viu como nasceram esquerda e direita, a guilhotina, os mitos sobre Maria Antonieta e Luís XVI, as tentativas de criar religiões artificiais, o calendário impossível, a farsa da Bastilha e a fuga para Varennes que destruiu a monarquia constitucional. Hoje você vai descobrir o massacre que ninguém te contou na escola. O dia em que ficou claro que a revolução não era sobre liberdade, era sobre poder. E quem ameaçasse esse poder seria eliminado, mesmo que fosse revolucionário. Edmund Burke, em Reflexões sobre a Revolução na França, profetizou exatamente isso. As revoluções devoram seus próprios pais. Aqueles que iniciam o terror acabam sendo suas vítimas. Eu sou Luiz Negromonte, e este é o Vanguarda Histórica. Após a vinheta do canal Vanguarda Histórica, retornaremos para dissecar o massacre que marcou o início do canibalismo revolucionário. Todo o referencial teórico usado para estruturar este vídeo estará discriminado nos comentários. O contexto. A revolução se divide. Para entender o massacre, você precisa compreender a crise política que dilacerava a França revolucionária em julho de 1791. A tentativa de fuga de Luís XVI para Varennes, 3 semanas antes, tinha criado uma fratura irreparável no movimento revolucionário. Como vimos no vídeo anterior, a fuga destruiu qualquer possibilidade de confiança na monarquia constitucional. Mas os revolucionários se dividiram brutalmente sobre como responder. Essa divisão criou as primeiras facções que eventualmente se matariam mutuamente. De um lado, os moderados, que mais tarde seriam chamados de girondinos, controlavam a Assembleia Nacional e queriam preservar a monarquia constitucional. Sua lógica era pragmática. Sem o rei, não havia constituição válida. Sem constituição, a França mergulharia no caos. Como documenta Simon Chama em Cidadãos, uma crônica da Revolução Francesa, esses moderados viam claramente que derrubar completamente a monarquia abriria a caixa de Pandora de radicalismo que não conseguiriam controlar. Do outro lado, os radicais, principalmente os Cordeliers, clube revolucionário liderado por Danton, Desmoulins e Marat, exigiam deposição imediata do rei e proclamação da República. Viam Varennes como prova definitiva de que monarquia e revolução eram incompatíveis. Entre esses dois extremos, havia enorme massa de parisienses comuns, artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores, que tinham feito a Revolução de 1789. Eles se sentiam traídos. Tinham arriscado suas vidas para derrubar o absolutismo, e agora o rei tinha tentado fugir. Pierre Gachot, em La Révolution Française, descreve o sentimento popular. Para o povo parisiense, Varennes não foi erro político, foi traição pessoal. Eles tinham confiado no rei constitucional e ele os abandonou. A Assembleia Nacional tentou controlar os danos com ficção política absurda,
Declarou oficialmente que o rei não tinha fugido, tinha sido sequestrado contra sua vontade por conspiradores monarquistas. Era mentira transparente que insultava a inteligência de todos. Em 15 de julho, a Assembleia votou para restaurar Luís XVI como rei constitucional, fingindo que nada tinha acontecido. Foi decisão puramente pragmática. Não tinham alternativa viável. Mas para os radicais e para o povo parisiense, isso foi a gota d'água. A Assembleia tinha traído a Revolução para proteger um rei traidor. Os Cordeliers organizaram petição pública exigindo deposição do rei e realização de referendo sobre o futuro da monarquia. Era petição perfeitamente legal segundo a Constituição recém-aprovada. Direito de petição era garantido. Marcaram grande reunião para 17 de julho no Campo de Marte, onde as pessoas poderiam assinar a petição publicamente. Esperavam milhares de participantes. O que não esperavam era que a Assembleia Moderada veria isso como ameaça existencial e responderia com violência letal. A armadilha. Como o massacre foi preparado. O massacre do Campo de Marte não foi explosão espontânea de violência. Foi operação calculada para esmagar a oposição radical através do terror. A Assembleia Nacional, dominada por moderados, estava apavorada. Se permitissem manifestação massiva contra o rei, poderiam perder o controle da situação. A Constituição que tinham passado 2 anos elaborando desmoronaria. Na manhã de 17 de julho, a Assembleia tomou decisão fatal. Declarou lei marcial em Paris. Tecnicamente, isso significava que qualquer ajuntamento público era ilegal e podia ser dispersado pela força. Hippolyte Taine, em Les Origines de la France Contemporaine, baseado em documentos da Assembleia, revela que a decisão de declarar lei marcial foi tomada especificamente para criar pretexto legal para reprimir a manifestação. Sabiam que haveria violência, era exatamente o que planejavam. Lafayette, comandante da Guarda Nacional, recebeu ordens claras. Dispersar a multidão no Campo de Marte. Se necessário, usar força letal. A Assembleia queria enviar mensagem inequívoca. Desafiar o governo revolucionário moderado seria punido com morte. Aqui está a ironia brutal. Lafayette era herói da Revolução de 1789. Tinha lutado na independência americana ao lado de Washington. Era símbolo vivo dos ideais revolucionários de liberdade, e agora recebia ordens para massacrar revolucionários, o que revela algo fundamental sobre a natureza das revoluções, como Edmund Burke advertiu. Os revolucionários que chegam ao poder rapidamente se tornam mais tirânicos que os tiranos que derrubaram, porque seu poder não tem legitimidade tradicional, só pode ser mantido através de terror crescente. A armadilha estava armada. A bandeira vermelha da lei marcial foi hasteada na prefeitura, sinal legal de que tropas podiam atirar em multidões. Mas poucos no Campo de Marte sabiam disso. A multidão que se reuniu no Campo de Marte naquela manhã não tinha ideia do que os esperava. A manifestação. Famílias não radicais. A composição real da multidão no Campo de Marte destrói completamente a narrativa oficial que a Assembleia usou para justificar o massacre. Segundo relatos de testemunhas documentados no Livro Negro da Revolução Francesa, coordenado por Stéphane Courtois, a multidão não era turba de radicais violentos. Era reunião pacífica de famílias parisienses comuns. Havia homens, mulheres, crianças. Vendedores ambulantes vendiam comida e bebida. Músicos tocavam. Havia clima quase festivo. Pessoas vendo a assinatura de petição como ato cívico, não confronto revolucionário. A petição estava montada em altar improvisado no centro do campo. As pessoas faziam fila ordeiramente para assinar. Muitos mal sabiam ler. Assinavam com X ou pediam para alguém assinar por eles. François Furet, em Pensando a Revolução Francesa, observa que a manifestação do Campo de Marte representava exatamente o tipo de participação popular pacífica que
que os revolucionários de 1789 tinham prometido. Era exercício de direitos constitucionais, não insurreição. Por volta de meio-dia, houve incidente que a Assembleia depois usaria como justificativa. 2 homens foram descobertos escondidos debaixo do altar da petição. A multidão, suspeitando que fossem espiões ou sabotadores, os lincharam brutalmente. Este incidente foi exagerado grotescamente pela propaganda moderada. Jornais próximos à Assembleia descreveram como massacre bárbaro de cidadãos inocentes pela turba radical. Na verdade, foram 2 homens mortos por multidão em pânico. Tragédia, sim, mas não justificativa para o que viria. À tarde, a multidão tinha crescido para cerca de 50.000 pessoas. A maioria nem estava lá pela petição. Estava aproveitando o domingo ensolarado no maior espaço aberto de Paris. Crianças brincavam, famílias faziam piquenique, casais passeavam. Era cena pacífica e ordeira. Então, por volta das 19 horas, Lafayette chegou com 10.000 soldados da Guarda Nacional. O massacre. Sangue no campo de Marte. O que aconteceu nas próximas 2 horas foi um dos massacres mais brutais e injustificáveis da Revolução Francesa e um dos menos conhecidos. Lafayette chegou ao campo de Marte com força militar massiva. 10.000 guardas nacionais armados com mosquetes e canhões. A bandeira vermelha da lei marcial tremulava, mas muitos na multidão não sabiam o que significava. Segundo o protocolo da lei marcial, Lafayette deveria fazer 3 avisos formais antes de usar força letal. Deveria dar tempo adequado para a multidão se dispersar pacificamente. Pierre Gassotti documenta que Lafayette fez apenas um aviso, mal audível pela multidão barulhenta, e esperou apenas minutos antes de ordenar fogo. A multidão inicialmente não levou a sério. Muitos acreditavam que os soldados eram revolucionários como eles, que não atirariam em companheiros revolucionários. Alguns até aplaudiram quando os soldados se posicionaram pensando que era guarda de honra. Então Lafayette deu a ordem fatal. Fogo. A primeira salva de 50 mosquetes atingiu diretamente o centro da multidão. Pessoas caíram como trigo ceifado. Corpos se amontoavam. Sangue jorrava. O pânico foi instantâneo. 50.000 pessoas tentaram fugir simultaneamente. Pisotearam uns aos outros. Crianças foram esmagadas na fuga desesperada. Mães gritavam procurando filhos. Mas Lafayette não parou. Ordenou segunda salva. Depois, terceira. E então, no ato mais hediondo, ordenou que os canhões disparassem metralha na multidão em fuga. Metralha são dezenas de pequenas bolas de metal que explodem do canhão como chumbo de espingarda gigante. É arma projetada para matar o máximo de pessoas possível na menor área. Usar metralha contra civis desarmados é crime de guerra por qualquer padrão civilizado. Reinald Secher, historiador especializado em massacres revolucionários, compara o campo de Marte com genocídios posteriores. O uso calculado de metralha contra famílias desarmadas revelou que a revolução tinha cruzado linha moral fundamental. A partir dali, massacres de civis se tornariam ferramenta política normal. O massacre durou cerca de 20 minutos. Quando a fumaça se dissipou, o campo de Marte estava coberto de corpos. Sangue formava poças enormes, sapatos de crianças, brinquedos quebrados, cestas de piquenique, misturados com cadáveres dilacerados. O número exato de mortos nunca foi estabelecido. A Assembleia oficialmente admitiu algumas mortes infelizes. Testemunhas falaram de centenas de mortos e feridos. Os corpos foram recolhidos rapidamente e enterrados em valas comuns, sem identificação. Lafayette proibiu hospitais de relatar feridos do campo de Marte sob pena de prisão. Famílias que procuravam parentes desaparecidos eram ameaçadas com acusações de sedição. Foi encobrimento sistemático de crime de Estado. As consequências. O início do terror. O massacre do campo de Marte foi ponto de inflexão que tornou o terror jacobino inevitável.
estabeleceu precedentes fatais que determinariam os próximos anos da Revolução. Primeiro precedente: era aceitável massacrar revolucionários que discordassem da linha oficial. O Campo de Marte não foi confronto com contra-revolucionários ou monarquistas. Foi massacre de revolucionários por outros revolucionários. Como Edmund Burke profeticamente escreveu: uma vez que revolucionários estabelecem que podem matar seus próprios aliados, não há limite para quem pode ser morto. A guilhotina não distingue entre inimigos e amigos, apenas entre os que têm poder e os que não têm. Segundo precedente, a lei podia ser manipulada para justificar qualquer atrocidade. A declaração de lei marcial foi pretexto legal fabricado especificamente para criar base jurídica para massacre planejado. Louis Madelin, em A Revolução, observa que o Campo de Marte ensinou aos jacobinos a lição mais importante: controle da linguagem legal permite transformar assassinato em justiça. Robespierre aprendeu bem essa lição. Terceiro precedente: o encobrimento sistemático de crimes revolucionários. A Assembleia não apenas massacrou civis, depois mentiu descaradamente sobre os números, suprimiu testemunhos, ameaçou famílias das vítimas. Alexis de Tocqueville, em O Antigo Regime e a Revolução, argumenta que o encobrimento do Campo de Marte foi mais significativo que o massacre em si. Estabeleceu que a Revolução não precisava prestar contas de seus crimes. Era princípio totalitário disfarçado de necessidade revolucionária. As consequências políticas foram imediatas e devastadoras. Os Cordeliers, que organizaram a petição, foram declarados organização ilegal. Seus líderes fugiram ou se esconderam. Danton escapou para Londres. Marat entrou na clandestinidade. Desmoulins se escondeu em Paris. Centenas de radicais foram presos nas semanas seguintes. Jornais críticos foram fechados. Clubes revolucionários foram invadidos. Foi primeira onda de repressão política sistemática da Revolução. Mas Lafayette e os moderados cometeram um erro fatal. Não eliminaram completamente a oposição radical. Apenas a radicalizaram ainda mais e a ensinaram que violência era linguagem política efetiva. Quando os jacobinos finalmente chegaram ao poder em 1793, lembraram-se bem do Campo de Marte e implementaram seu próprio terror em escala muito maior. Simon Schama resume perfeitamente: o Campo de Marte foi laboratório do terror. Lafayette ensinou Robespierre como fazer. A única diferença é que Robespierre foi muito mais eficiente. A lição: por que ninguém fala sobre isso? O massacre do Campo de Marte foi deliberadamente apagado da memória histórica francesa por razões políticas evidentes. Para os moderados que mais tarde dominaram a historiografia francesa do século XIX, o Campo de Marte era constrangedor. Revelava que não foram apenas os jacobinos radicais que usaram terror. Os próprios moderados civilizados massacraram civis desarmados. Para os republicanos franceses modernos, o Campo de Marte é problemático porque destrói a narrativa heróica da Revolução. Difícil celebrar 14 de julho como libertação quando 3 anos depois, os libertadores massacraram o povo. Hippolyte Taine, um dos poucos historiadores que documentou extensivamente o massacre, foi criticado violentamente por republicanos franceses por manchar a memória sagrada da Revolução. Mas, como documenta o Livro Negro da Revolução Francesa, apagar o Campo de Marte da memória coletiva teve consequência perigosa. Impediu que gerações futuras aprendessem a lição mais importante sobre revoluções. E qual é essa lição? Que revoluções inevitavelmente devoram seus próprios filhos. Que idealismo revolucionário sempre se transforma em terror revolucionário. Que aqueles que derrubam velhas tiranias rapidamente se tornam novos tiranos. Edmund Burke viu isso claramente em 1790, um ano antes do Campo de Marte. Quando homens destroem estruturas antigas sem substituí-las por algo melhor, o resultado é sempre pior que o que destruíram. A Revolução Francesa não criará liberdade,
criará tirania pior que Luís XVI jamais sonhou. O campo de Marte provou Burke certo, mas a lição foi esquecida deliberadamente, permitindo que o mesmo padrão se repetisse em todas as revoluções subsequentes. Lição e gancho para o próximo vídeo. O massacre do campo de Marte nos ensina a verdade mais sombria sobre revoluções. Elas sempre acabam assassinando exatamente aqueles que as fizeram. Os manifestantes mortos no campo de Marte não eram contra-revolucionários. Eram os mesmos parisienses que derrubaram a Bastilha 2 anos antes. Eram revolucionários fiéis que simplesmente discordavam da linha oficial. E por isso foram massacrados por outros revolucionários que chegaram ao poder primeiro. Este é o padrão de todas as revoluções da história moderna. Os bolcheviques massacraram os mencheviques. Os maoístas purgaram os moderados. Os Khmer Vermelhos eliminaram qualquer um que não fosse radical o suficiente, como Edmund Burke profetizou e como Pierre Gaxot, Louis Madelin, Hippolyte Taine e outros historiadores conservadores documentaram. Revoluções não constroem, apenas destroem, e continuam destruindo até não sobrar ninguém. No próximo vídeo, vamos ver para onde o caminho do campo de Marte inevitavelmente levou. O julgamento e execução de Luís XVI em janeiro de 1793. Descubra como a França passou de monarquia constitucional para regicídio em apenas 18 meses. Todo referencial teórico usado neste vídeo está discriminado nos comentários. Se inscreva no canal e continue descobrindo as verdades que a historiografia oficial prefere esquecer. Este é o Vanguarda Histórica, onde massacres esquecidos revelam padrões eternos.